Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que a boa e a poderosa mão do nosso Deus possa te alcançar agora, aonde você estiver nesse momento. Eu tenho a certeza que o amor do nosso Deus estará indo de encontro à sua vida e as suas necessidades. O homem de Deus, o apóstolo Paulo, ao escrever as cartas aos Coríntios, ele vai dizer que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Veja que coisa extraordinária. Muitos vão zombar da mensagem da cruz. Muitos vão desprezarem, vão virar as costas e vão dizer que isto é loucura. Mas para aqueles que são salvos, ou seja, para os eleitos, os escolhidos, a mensagem da cruz revela o amor, a misericórdia, a bondade de Deus para a salvação do seu povo. Você sabe que 700 anos antes de Jesus vir a este mundo, Deus deu a revelação, a visão para o profeta Isaías. E ele teve a revelação da mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é que Deus pegou o ser mais perfeito que há em toda a criação, o ser sublime, o ser formoso, belo, que é o seu Filho amado. E ele envia o seu Filho nesta terra para trazer salvação para a humanidade, a qual se encontrava escrava de Satanás, do príncipe deste mundo, do imperador das trevas e dos seus próprios deleites e prazeres. E esse ser belo, formoso, ele foi visto pelo profeta Isaías 700 anos, mas a maneira que o profeta viu não era nada agradável de se ver. Olha o que o profeta aqui vai relatar e descrever a visão que ele teve acerca do Filho perfeito de Deus. Olha só o que ele vai dizer: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha que coisa extraordinária. Você consegue imaginar como belo era o menino Jesus? Quão formoso, quão lindo. Você consegue imaginar o brilho desta criança? Pois os magos eram guiados pela estrela dele, pela luz dele, pelo brilho dele. Tamanha era a formosura. E ele ia crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento e em beleza. Imagina a fisionomia, a face. Quão belo não era esta criança chamada Jesus. Mas um dia ele foi colocado na cruz, pelos meus, pelos seus, e pelo pecado de toda a humanidade.
Ele não foi colocado na cruz porque ele cometeu algum erro, porque ele cometeu alguma maldade com os homens, não. Ele não roubou ninguém, ele não defraudou ninguém, não. Ele não cometeu injustiça com ninguém. Mas então por que ele foi colocado na cruz, junto dos pecadores e no meio dos transgressores? Porque ali ele estava levando os meus, os seus e o pecado de toda a humanidade. Ele estava levando sobre ele as nossas transgressões e as nossas iniquidades. É por isso que o profeta tem a visão, e na visão o profeta diz: olhamos luz, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, não havia nenhuma formosura nele. A sua aparência era como raiz de uma terra seca, sem vida. Não havia nenhuma beleza, não havia nenhuma aparência. Aquele ser lindo, perfeito, formoso, procurávamos nele, mas não encontrávamos mais nenhuma formosura, porque agora ele estava todo desfigurado, agora ele estava todo ensanguentado, agora ele estava todo cortado por causa das chibatadas que deram nele. Agora a sua cabeça, o seu crânio estava todo perfurado por causa da coroa de espinho que colocou na sua cabeça, e o sangue escorria pela sua face, passando pelo seu corpo e pingando sobre o chão. Não havia nenhuma beleza. Por isso que o homem de Deus, o apóstolo Paulo, vai dizer que a mensagem da cruz, ela será vista por muito como louca. Alguém vai dizer: como pode? Se esse é o Filho de Deus, por que ele tem que passar por tudo isso para salvar o seu povo? Afinal, ele não é Deus? Ele não é o Todo-Poderoso? Será que não havia outra maneira? Será que não havia outro caminho para que Deus pudesse salvar o povo dele? E os homens vão zombar, porque eles não vão entender. Porque a sabedoria deles, que eles acham que eles possuem, na verdade, ela não é nada. Não. Porque a verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus. E na sabedoria de Deus, Ele cria caminhos, Ele cria maneiras, meios para salvar os seus filhos, para salvar o seu povo, que muitos não vão entender. O Jó disse isso lá em Jó capítulo 36, que no sofrer do homem, que no sofrimento do homem Deus lhe visa o bem. Então no sofrimento do filho dele, Deus visou o bem para toda a humanidade. Deus viu que através de tudo que o filho dele iria passar, iria trazer salvação para a humanidade. No teu sofrimento, na tua dor, na tua luta, Deus está visando o bem para a sua vida. Deus está visando a salvação para a sua vida, a mudança, a transformação. Mas é necessário você se voltar para Ele. É necessário você crer na palavra da salvação, na mensagem da cruz. E foi isso que o profeta viu, que através do sofrimento que o Filho de Deus iria passar, aqueles que nele crescem receberia vida eterna.
receberia a vida plena, receberia o perdão de todos os seus pecados, receberia a liberdade. As algemas que Satanás havia colocado sobre a humanidade iria ser quebrada, despedaçada, e o povo de Deus seria livre por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que o profeta ele vai dizer aqui em Isaías 53: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, Deus não tem compromisso com os zombadores, com os incrédulos. Se você acha que é loucura a mensagem da cruz, isso é problema seu. Se você acha que é loucura alguém morrer para te salvar, aí é com você. Mas se você crê nesta mensagem, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, filho amado, filho perfeito, filho formoso, filho belo, para morrer no seu lugar, para ser desfigurado, para ser cuspido, humilhado, maltratado no seu lugar. Se você crê nesta mensagem, se você crer nesta palavra, neste evangelho, então o braço do Senhor vai se revelar na sua vida. Então a mão poderosa de Deus vai se revelar na sua vida e Ele vai mudar a sua história. Ele vai te tirar do cativeiro, Ele vai te tirar dessa prostração, dessa humilhação, Ele vai tirar você do deserto, dessa cama que você está prostrado, e Ele vai mudar a história da sua vida, porque você creu na mensagem da cruz. E se você crer, a mão poderosa do Senhor vai se revelar na sua vida para te dar vitória. Então creia na mensagem da cruz. Esta é a única mensagem que pode te salvar. Não se iluda com esse oba-oba. Não se iluda com esse evangelho raso, esse evangelho que diz que você pode tudo, que você pode viver do jeito que você quiser e no final Deus vai te salvar. Não. O evangelho verdadeiro é a mensagem da cruz, que revela o sacrifício de Cristo para te salvar. E assim como Ele se sacrificou por você, assim você deve se sacrificar. As suas vontades, os seus desejos pecaminosos, os seus prazeres carnais, por amor a Ele. Você deve negar a si mesmo por amor a Cristo. E se assim você proceder, negando as suas paixões, negando os seus prazeres, as suas vontades carnais, abrindo mão do que o mundo tem para te oferecer e se voltando para Cristo e crendo que Ele pagou o preço por você e fazendo dele o Senhor da sua vida, então você vai ver a glória de Deus na sua vida. Não há outro evangelho. O evangelho verdadeiro é o evangelho do sacrifício, é o evangelho da renúncia, é o evangelho que faz você crer que Cristo morreu por você. E assim como Ele morreu por você, você vai ter uma aliança com Ele, para que você viva por amor a Ele. Entregue a sua vida a Jesus. Creia na mensagem da cruz. Creia no amor de Deus. Creia que no sofrimento do homem Deus lhe visa o bem. É no meio da tempestade, é no meio do deserto que você está passando, que Deus vai trazer a bonância, que Deus vai trazer a saída, o milagre que você precisa. Mas para isso, você precisa se voltar para Ele, entregando a sua vida nas mãos dEle e confiando que Ele está no controle da sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com o máximo de pessoas que você puder. Faça seus comentários aí,
se inscreva nesse canal, deixa seu like para que o YouTube possa indicar para mais pessoas. Faça esse canal crescer para a glória de Deus, para que vidas sejam alcançadas. Que Deus abençoe a vida de todos, fica todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau!